Oi gente, bem-vindos ao canal. Eu sou a Milena, professora e artesã aqui do Maria Joaninha Atelier. Sejam todos muito bem-vindos. Na tela vocês já estão vendo um tecido de coração que eu já colei no TNT e ele já ficou estruturado. Eu fiz isso num vídeo à parte. Se você não viu, dá uma olhadinha no card ou na descrição, você vai ver como que eu fiz. Esses materiais são básicos da costura criativa e podem ser substituídos. Então você viu o tecido, o TNT, a manta, o bagum, que é um material sintético que cada vez mais a gente está usando na costura criativa, os materiais sintéticos, zíper, cursor, enfim, todos esses materiais vão estar descritos abaixo. E para você que conhece o trabalho aqui do Maria Joaninha Atelier, você já sabe que eu deixo as medidas lá na descrição, tá bom? Então agora assiste o vídeo com tranquilidade, presta atenção no passo a passo, depois você vai lá e dá uma olhadinha nos materiais. Como eu falei para vocês, esse tecido, eu coloquei ele no TNT com cola bastão. Então eu fui lá, coloquei a cola bastão, dá uma olhadinha no videozinho, tá? Que eu vou lá tá mostrando para vocês como que eu manejo ali os materiais, mas é basicamente isso. Eu colei, não passei no ferro, só passei a mão por cima e agora eu vou colar a manta aí também nesse quadrado, né, nesse retângulo que é uma frente do trabalho, né? Frente e costas, o corpo do trabalho vai ter a mesma medida, só que a medida da manta ela tá menor para a gente poder ter mais facilidade para costurar a peça nas laterais, que é uma dica legal para quem costura também em máquina doméstica. A manta tem R? Ela tem R, mas poderia não ter, tá? Essa cola é definitiva? Não. Ela só vai me ajudar para que eu possa ir para a máquina fazer o quilting. Eu vou fazer um quilting reto, um matelassé, que vocês vão estar vendo agora no vídeo daqui a pouquinho. E você vai poder fazer esse trabalho também com cola spray, tá? Ai, mas eu não tenho TNT, eu quero fazer só com o tecido. Aí eu recomendo que você corte a manta no tamanho do tecido certinho, tá? E aí são opções que você vai fazendo, são técnicas diferentes que você vai experimentando e você vai adaptando ao seu trabalho para ver qual forma que te agrada bem, né? Quando você vê a peça, você pega a peça, você sente a peça, aí você pode optar por uma técnica, por outra, por uma forma ou por outra. Nesse caso, eu estruturei o tecido com TNT, porque eu quero que ela fique uma peça mais durinha, já que ela pode virar um cestinho, tá? E também deixei a manta menor. Então essa cola, ela vai me servir agora para a hora que eu for fazer o quilting agora na máquina. Eu vou fazer esse quilt me baseando pelo desenho do tecido, mas se fosse necessário eu teria riscado, como eu já fiz aqui no canal, riscado e costurado em cima. Também tem como você utilizar guia, régua, tem outras formas de se fazer isso, tá? Pode fazer o quilt livre para quem já domina essa parte da costura, pode não fazer nada, tá? Aí fica a seu critério. Enfim, eu vou fazer aí costuras paralelas, costuras retas, me baseando pelo desenho do tecido. E vou fazer isso nas duas partes, tá? Se você já tá fazendo as peças do canal e tá gostando das técnicas, manda foto pra gente lá no Instagram. Eu vou gostar muito de ver, tá? Olha só, eu virei a peça e vou fazer então a costura na vertical e na horizontal. Lembrando que você pode fazer o quilting livre se você já domina a técnica. Se você não quer fazer nada, não faça nada, tá? Só que daí você faz uma costura de segurança na lateral da peça e deixa a manta no mesmo tamanho do tecido. Feito isso, eu já tô fazendo as costuras de segurança. Fica bem assim. Agora sim, se eu quisesse, eu ia lá no ferro e ia dar uma passada, mas não precisa, tá? O tecido fica estabilizado. O ponto que eu tô utilizando é um ponto 4. A linha dessa vez não é a de poliamida, é uma linha do cone mesmo.
mas pode ser a de poliamida em cima e embaixo no caso da máquina industrial. No caso da máquina doméstica é recomendado usar a linha comum embaixo, tá? Feitas as duas partes, eu tenho então parte da frente, parte de trás da peça. Eu vou agora escolher uma parte mais bonita, vou olhar para ver qual que é a parte que está mais bonita, para eu fazer a frente da peça colocando a etiqueta. Eu vou medir o meio da peça e vou medir 12 centímetros para cima, bem no meio. Essa medida tem que estar bem centralizada. Então você acha o meio direitinho, depois você sobe 10 ou 12 centímetros, achei que 12 centímetros fica legal. E centraliza a sua etiqueta. Ah, não tem etiqueta ainda, então faz sem etiqueta. Mas se você já está trabalhando com costura criativa, já vai pensando em identificar suas peças, que é muito importante. E para isso eu indico a Mimos Etiquetas, para você que é seguidor do canal, dá uma olhadinha lá, super vale a pena. Tem um cupom de desconto para seguidoras aqui do canal, que é o Mimos 10. E você pode aí então ter novas ideias para identificar o seu trabalho. Eu vou aplicar essa etiqueta e vou deixar a parte da frente já prontinha. Agora a gente vai fazer aquela colocação de zíper que em um dos lados ele fica embutido. Já fiz aqui no canal. Em vídeos recentes, repeti bem essa técnica na necessaire de plástico, na necessaire do kit skincare e agora eu vou fazer nessa necessaire aqui de pano. É um zíper a metro e eu não vou precisar centralizar o zíper. Então eu tenho o lado direito da peça, onde eu deixei o zíper maior, e o lado esquerdo, tá vendo? Ó, o zíper tá com um rabicó maior na parte direita e no lado esquerdo eu deixei só um dedinho, porque do lado esquerdo, que é para onde o cursor vai fechar e vai abrir, a gente vai embutir esse zíper. Então eu vou separar o zíper, fiz uma costura de segurança respeitando 2 centímetros na extremidade e agora venho com o forro direito com direito, que poderia ser um outro tecido também, não precisaria ser sintético. Mas como é um cestinho que vai fazer parte de um kit organizadora, né, onde a gente depois pode pôr shampoo, enfim, maquiagem, coisas que podem ser limpas, higienizadas, né, com paninho ou laváveis, então eu preferi o material sintético. Olha só, uma parte do zíper eu vou embutir, então vai ficar nessa posição, e a outra parte eu vou fazer o contrário, a posição contrária, para poder ficar o restante do zíper. Eu vou prender, né? Nesse caso eu prendi com a mão mesmo, mas você poderia ter colocado um alfinete, e vou fazer uma costura definitiva. Então a primeira costura foi respeitando os 2 centímetros do zíper e uma costura de segurança, como a gente já vem fazendo bastante aqui no canal, e a costura com forro foi uma costura, está sendo uma costura de um pé de máquina. Também respeitando os 2 centímetros e a posição do zíper. Fica um lado para dentro, do lado esquerdo, e um lado para fora, do lado esquerdo, e um lado para dentro, que é o lado direito. Quando a gente vira, vai ficar assim. Olha só, o zíper embutido e bem colocado. Como sempre, a gente corta o zíper e faz um acabamento ali selando esse material sintético para poder ficar tudo certinho, tá? Lembrando que o zíper é traiçoeiro, ele desfia, então nunca corte ele rente à peça. Eu vou ajeitar esse material sintético, fazendo uma massagem ali na dobra e acertando da melhor maneira possível para rebater a costura. Outra dica é que se você acha que o forro tá andando muito, você prende esse forro, tá? Se for tecido, prende com alfinete, se for sintético, pode prender com essa presilha ou com clips. E deixa o forro estabilizado para ele não correr. Faça uma costura aí de um pé de máquina, rebatendo e dando acabamento nessa parte da frente da peça. É muito simples
e a gente já vai ter um resultado bem satisfatório. Olhando só uma das partes, a gente já vai perceber que ficou bem feitinho o encaixe do zíper, e a gente vai repetir esse processo na outra parte, que é a parte de trás da peça. Então agora, para não confundir, principalmente você que vai fazer pela primeira vez, coloque assim na mesa. Não se esqueça da posição do desenho. Esse desenho ele vai ter um pé, então eu tenho que prestar atenção na posição do desenho. Vou marcar 2 centímetros, como a gente fez até agora, em cada extremidade, para poder costurar, fazer a costura de segurança do zíper, já respeitando esses 2 centímetros. E posiciono o zíper de forma espelhada, tá vendo? Então, aonde ele tá embutido, ele vai ficar embutido, ali ó, arredondadinho. E aonde ele tá sobrando, é que vai ser a parte do acabamento do zíper. Então, faço uma costura de segurança, sempre observando a direção, ó, volto lá, observo novamente a direção, porque na hora que a gente colocar o forro, a gente já vai ter que posicionar o zíper. Mas eu vou mostrar isso de pertinho para você na máquina e você vai entender melhor. Então, a parte embutida fica junta e a parte da sobra fica junto, espelhado, tá? Eu pego essa peça, venho para a máquina, já com o forro colocado, e nessa parte, primeiro lado do zíper é esse que vai ficar para fora. Então, olha só o raciocínio. O zíper que vai ficar para fora, eu vou puxar ele para dentro, o contrário. Ajeito bem e já vou passar uma costura definitiva de um pé de máquina. Essa costura de fechamento pode ser de 3,5, tá? Uma costura mais fechadinha. Vou costurando. Quem tem pé de zíper quer fazer a costura mais próxima do trilho, pode fazer. E aonde o zíper vai ficar para dentro, que é essa parte aqui do embutido, da curvinha, eu vou ter que deixar para fora. Puxo ele para fora, ajeito bem para ele não ficar todo amassado lá dentro e passo a costura definitiva. Fica dessa forma. O pedacinho fica arredondado, o pedacinho que a gente embutiu, olha lá. E o outro pedacinho ficou para fora. Se você colocar as duas partes sobre a mesa ou sobre a máquina, onde você estiver fazendo, e olhar espelhado, gravar isso, você vai para a máquina e não erra, tá? Tem que fazer prestando atenção. Vou rebater essa costura, ajeitando bem o forro na parte de trás. E vai ficar igualzinho a outra parte. A parte de dentro fica assim, tudo limpinho. E agora a gente vai colocar o cursor, tá? Poderia colocar depois também, poderia, mas a gente vai ter que fechar a peça. Então é melhor que seja colocado agora já com o zíper já na mesma direção. Eu vou colocar o zíper acabamento com acabamento, vou colocar a presilha. Isso é muito importante, esse acabamento bater as medidas para não dar errado a colocação do cursor, e vou colocar o cursor. Para isso você tem que ter calma. Se vai fazer pela primeira vez, pode assistir o vídeo que está no card, outras dicas do canal, onde eu mostrei bastante já como que você pode colocar o cursor de uma forma tranquila. Já coloquei e confiro se tá dando certo, deu tudo certo as medidas, a peça tá bem certinha. E agora a gente vai partir para a parte final, que é uma parte de fechamento de nécessaire, onde a gente coloca direito com direito, alinha bem, forro com forro, direito com direito. Essa parte do zíper que eu ainda não cortei, eu corto, não muito rente a peça, selo essa costura, esse zíper, ajeito tudo. A outra parte do zíper tem que tomar cuidado para colocar ela para dentro.
Enfim, eu vou alinhando a peça e presto muita atenção nessa parte de fora e de dentro, tá vendo? Tem uma costurinha aí, eu joguei o zíper para dentro, vou colocar costurinha com costurinha da parte do tecido e costurinha com costurinha da parte do forro, que no caso aí é sintético. Essa é a primeira marcação que eu faço, coloco a presilha para ficar tudo certinho. Eu coloco o zíper lá para dentro, vou colocar um alfinete para ele não me atrapalhar e eu não costurar ele na hora do fechamento da peça. Eu não coloquei o terminal de zíper ainda, só coloquei o cursor. Vou fazer isso só no finalzinho. Vou alinhar a peça com as presilhas. Ajeito bem do outro lado, da mesma forma. Vou clipar toda a peça. Sempre com muito cuidado, observando as medidas, observando para ver se não ficou nada fora, sempre com calma, tá, gente? A costura, ela tem que ser feita de forma que você observe bem o que está fazendo para você gravar as informações e as técnicas certas na cabeça, tá? A abertura vai ficar no forro. Eu vou deixar essa abertura na lateral, mas não muito em cima, porque como ela vai dobrar depois e vai virar um cestinho, a costura não deve aparecer na dobra. Então, se você vai fazer uma caixinha de leite de 5, cuidado para não ultrapassar essa medida. Eu vou fazer retrocesso na abertura, uma costura de fechamento. Primeiro eu faço em uma lateral, depois na outra, nos fundos e depois eu vou fazer a bendita caixinha de leite, que é a profundidade. Olha só, você tem a opção de fazer a caixinha de leite usando a régua, como a gente fez no vídeo passado. E nesse caso, se você tem a régua, você pode posicioná-la dessa forma, medindo a partir das costuras. Você pode fazer um gabarito na medida que você quer, por exemplo, 3, 2, 5, né? Ou você pode fazer como eu vou fazer agora, que é uma outra forma também de fazer. Eu vou colocar a mão por dentro, vou colocar costura com costura, vou abrir a peça dessa forma, vai formar esse triângulo, ajeito bem a pontinha, coloco costura da lateral alinhada com a costura do fundo, marco bem, vou colocar a presilha e vou fazer uma marcação da ponta desse triângulo para dentro. Eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros, porque no final ela vai ficar com 6 de profundidade. Então vai ser 3 de um lado, 3 do outro, eu vou ter 6 centímetros de profundidade. Pego minha régua, faço a marcação da pontinha para dentro, 3 centímetros. Risco. No caso aí é um giz que sai depois. E vou costurar sobre o risco. Retrocesso no início, no meio e no final. Ah, mas eu quero fazer a caixinha de leite do outro jeito. Pode fazer do outro jeito, tá? Lembrando que se você cortar a caixinha de leite, você tem que reforçar as costuras para depois não estragar a sua peça. Nesse caso, eu vou abrir exatamente igual desse lado, vou fazer exatamente o mesmo. Prender, alinhar, prender, riscar e costurar. Na mesma medida que eu fiz na outra. Fica assim. Agora eu vou cortar os excessos. Vou cortar com 1,5 cm, tá? Não vou cortar rente, não. 1,5 cm. Tiro o biquinho. E a parte do forro já tá finalizada. Agora eu vou colocar minha mão na abertura. Vou abrir o zíper. E vou fazer a mesma coisa na parte da manta. Lembrando que como a manta tá menor que o corpo da peça, na hora que você sentir ali as costuras, você vai sentir só o tecido.
Então, uma dica aí para alinhar nesse caso é colocar o alfinete na costura da frente e ver se ele sai na costura de trás. É uma forma de verificar se as costuras laterais e do fundo estão alinhadas. Verifiquei se estão alinhadas, vou prender com a prisilinha. Vou fazer a mesma distância de 3 centímetros. Vou riscar. Nesse caso aí, eu tô riscando com a caneta para vocês verem bem no vídeo, mas é melhor você riscar com caneta mágica ou com lápis, tá? Nunca com uma caneta que não saia. E vou passar a costura em cima da minha marcação, que foi exatamente a marcação do forro. Faço o retrocesso no início, no meio e no final, lembrando que essa é a costura que vai aparecer na parte de fora da peça, então ela tem que ser bem feita e bem alinhada, e exatamente igual à outra, tá? Para a peça não ficar torta. Então verifique bastante antes de costurar. Feito isso, eu já vou ver que o fundo da peça já tomou uma forma, assim como o forro. E eu não vou tirar os excessos desse biquinho aí da caixinha de leite, porque eu quero que a peça fique mais estruturada. Já que ela vai ser uma peça que pode virar um cestinho, ela vai ficar em pezinha e vai carregar mais peso quando ela estiver em pé, então eu vou deixar essa parte estruturada sem cortar a manta. Desviro com calma para não rasgar o material sintético, para não rasgar o tecido. Ajeito bem a peça com todo carinho, com todo cuidado, fecho. Depois que eu verifiquei está tudo certo, né? Eu fecho a abertura que eu deixei. Coloco o forro para dentro. E a peça vai ficar faltando só a parte do terminal do zíper, que eu não vou fazer aqui, tá? Você pode ver no vídeo do card. Em todos os outros vídeos que eu postei anteriores a esse, eu mostrei esse terminal. Então, eu vou deixar os links na descrição para você fazer. Se você já tem prática com outros terminais, você pode fazer. Enfim, dá uma assistida nos outros vídeos, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas, basicamente, é isso. É um tecidinho dobrado ao meio, que a gente vai fazer uma capinha no terminal, ok? Então, assiste os vídeos para você ver. Eu já deixei bastante essa dica aqui no canal. Finalizei a peça, finalizei o terminal. Olha só, fica dessa forma. Olhando assim, é uma nécessaire básica, ela é um pouquinho alta, né? Mas ela ficou básica. Olha, ficou alinhada, a parte embutida do zíper ficou certinho, no capricho. Gostei muito de fazer essa peça. Essa estampa eu gostei demais. Tá? Lá no Instagram eu já falei sobre essa estampa, da onde ela é, onde eu comprei, vocês podem ver por lá. Outros detalhes que eu não deixo por aqui, eu tô deixando sempre lá no Instagram, vocês podem ver já peças prontas. E olha só, eu transportei o que eu tinha que transportar com ela fechada, e agora eu vou precisar deixar ela aberta, por exemplo, no banheiro, por exemplo, no quarto, por exemplo, no quarto do hotel, por exemplo, enfim, gente. Você pode adaptar para qualquer coisa. Trocou o tema do tecido, você pode adaptar para criança, feminino, masculino, pode agregar valor colocando toalhinha junto. Essa peça faz parte de um kit, então são já essas duas nécessaires. Aquela outra eu já deixei no canal, essa também já deixei. Então você pode organizar a vida, tá? Para quem quer ver mais detalhes da peça, também nós temos no site, você pode ir lá e dar uma olhadinha no Instagram. E se você gostou da peça, deixa o like, se inscreve no canal. Espero você nos próximos vídeos. Forte abraço, tchau!